A classe que funciona aqui no templo, ela tem estudado o plano de salvação ou a doutrina da salvação, que nós chamamos de soterologia. No entanto, por questões de enfermidade, os últimos 2 dias eu tenho tido febre intermitente, e quando eu tenho febre, minhas pernas doem demais por causa da espondilite, que eu também tenho. Só lá no céu que não vou ter mais, se Deus quiser, né? Então eu não preparei a aula de hoje, não tive como preparar essa aula para hoje. Mas, como nós estamos entrando na Semana da Ressurreição, eu gostaria de falar hoje pela manhã, expondo aos irmãos João capítulo 20, de 1 a 10. E daqui 2 semanas, com a graça de Deus, nós retomamos o nosso currículo de Salvos pela Graça. Hoje eu quero falar sobre o impacto da ressurreição. E eu quero usar João 20, 1 a 10, para falar sobre isso. Evangelho de João, capítulo 20, 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, e ela é a Tua bênção para as nossas almas. Que a palavra do Senhor nos instrua nessa manhã e que a verdade santa da Escritura Sagrada seja guardada no coração como bênção e como dádiva da Tua parte para nós. Obrigado pela revelação que nos é permitido folhear nas páginas da Escritura Sagrada. Obrigado pela revelação do Teu Filho Jesus Cristo, que é o ponto alto da Tua revelação a nós, pois a Tua palavra diz que quem vê o Filho, vê igualmente o Pai. Nós Te adoramos e queremos Te servir com o coração inteiro, em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar passar aqui o esboço. Aqui é o esboço que eu estou usando. É bom que você já percebe que muita coisa que está escrita eu não vou falar, e algumas coisas que não estão escritas vão aparecer. É uma aula de homilética ao vivo para vocês, tá bom? Lá no seminário a gente faz isso com os alunos de vez em quando, e aí eles ficam aliviados. Puxa, então é assim, né? É mais ou menos assim mesmo. E se eu esquecer de passar, uma hora eu lembro e passo tudo de uma vez, tá? Bom, nós entramos no mês da Páscoa. Ultimamente nós estamos evitando usar a palavra Páscoa, estamos usando mais a ressurreição. Alguns preletores de maior gabarito aí na internet andam questionando nós cristãos usarmos a terminologia Páscoa, uma vez que a Páscoa, o Peshá, é uma comemoração quase que exclusivamente dos judeus. Nós comemoramos a Páscoa por causa da ressurreição. Os cristãos estão ligados à Páscoa por causa da promessa de Deus de que o Filho dele ressuscitaria, e ele ressuscitou exatamente na Páscoa,
para que houvesse uma ligação muito clara entre as promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Para nós cristãos, a Páscoa não tem nada a ver com coelhos e ovos de chocolate, embora os ovos de chocolate sejam realmente deliciosos e não haja problema nenhum você comprar alguns, se você der conta, né? Porque está aos olhos da cara, né? Mas que são gostosos, ninguém duvida. Na igreja, por onde eu tenho passado, sempre que as irmãs do departamento infantil queriam fazer alguma coisa de chocolate para dar para as crianças, a gente procurava encontrar uma forma de fazer chocolate não no formato de ovo ou de coelho, mas a gente rodava a cidade toda procurando forminhas no formato de ovelha. Já que vai dar chocolate, vamos usar o chocolate para ensinar qual é o verdadeiro símbolo da Páscoa. O verdadeiro símbolo da Páscoa é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal. O cordeiro que era sacrificado no templo para expiar, para propiciar os nossos pecados. Propiciar é nos tornar aceitáveis diante de Deus. Expiar é pagar a dívida de pecado na presença de Deus. Nenhum coelho fez isso. Há poucos dias nós rimos bastante daquele programa Aeroporto Área Restrita, porque tinha um senhor que queria embarcar um coelho, e o coelho tinha até nome, se chamava Alfredo, né? E virou uma briga no saguão do aeroporto, porque a empresa estava se recusando a embarcar o Alfredo, um coelho muito bonito, nada contra o Alfredo, mas virou briga lá no saguão do aeroporto, porque o Alfredo era da família, estava no lugar do filho, né? Então, se é assim, nada mais justo do que brigar pelo animal, né? Mas Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. Páscoa tem a ver com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Para nós, a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Cristo. E a obra da salvação que ele realizou na cruz e que foi concretizada na ressurreição. Quando você lê Romanos, capítulo 4, versículo 25, um versículo antes de outro versículo que todo mundo na igreja sabe de cor, todo mundo sabe Romanos 5:1 de cor, não sabe? Vamos falar juntos? Justificados, pois... Cadê o coro? O povo não sabe, não? Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo anterior, esse quase ninguém sabe. Jesus Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então a Bíblia liga a justificação com a ressurreição, o perdão dos pecados com a ressurreição do nosso Salvador. A Bíblia diz que a causa da ressurreição é a nossa justificação. Jesus ressuscitou para cumprir a obra que ele veio fazer na cruz. Quando ele diz está consumado, ele diz está pronta. E é a ressurreição quem chancela, quem carimba o pagamento dos nossos pecados na cruz. Assim, nós queremos expor o capítulo 20 do Evangelho de João, a fim de demonstrar os primeiros impactos da ressurreição de Cristo sobre os seus discípulos daquela época, e depois aplicar os ensinos de Cristo deste período à vida da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Como nós podemos participar do evento da ressurreição como crentes que não estavam lá? O Senhor Jesus diz para Tomé que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele diz que nós amamos a Jesus mesmo não o tendo visto. A quem não havendo visto, amais, e com alegria indizível o servis. Então nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, ainda que não o conheçamos neste momento fisicamente. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, que nós não conhecemos a Jesus fisicamente.
mas nem por isso nós não o conhecemos. Nós o conhecemos de outro modo, e o outro modo pelo qual nós conhecemos a Jesus é pela fé. O objetivo dessa exposição é demonstrar que Jesus Cristo está vivo e continua agindo sim sobre a vida da igreja e agindo através da igreja como ele prometeu. Há duas verdades bíblicas sobre a ressurreição que nós precisamos guardar. A primeira é que Jesus age na igreja. Ele atua, ele trabalha, ele opera, ele age, ele realiza as suas bênçãos, os seus projetos, as suas promessas na igreja, dentro da igreja, na vida das pessoas que congregam na igreja. Ele encontra os seus discípulos espalhados pelo caminho e vai ajuntando-os novamente em torno de si. Nós já vimos aqui na Vila Nova, eu expus há menos de 2 anos atrás uma série que eu chamei de Achados e Perdidos. Foi bem no início da pandemia que já estávamos trabalhando isso. E eu mostrei através de várias perguntas que são feitas a Jesus e depois da ressurreição feitas por Jesus aos seus discípulos. A maioria das perguntas que são feitas a Jesus são feitas por pessoas que não creem nele, especialmente antes da ressurreição. Ali no Evangelho de João, Mateus, Marcos e também Lucas. Mas 100% das perguntas que são feitas depois da ressurreição são feitas por Jesus aos seus discípulos. Então ele pergunta para Maria Madalena: por que você está chorando? Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele pergunta aos discípulos trancados lá no cenáculo: por que sobem dúvidas às suas cabeças? Sou eu mesmo que estou aqui no meio de vocês. Ele pergunta para Tomé: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E ele pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeirinhos. O Senhor Jesus faz com essas perguntas restauração da fé na vida dos seus discípulos. Ao fazer essas perguntas, ele os traz de volta para o seu rebanho, os reintegra na caminhada e reafirma que ele os escolheu e que eles são de fato seus discípulos. Pecaram, caíram, se atrasaram, mas agora estão lá. E ele os reúne outra vez. E a ressurreição é exatamente o ponto de partida da restauração de todas as coisas a partir de Jesus Cristo. Ele age na igreja. Segundo, ele age através da igreja. Ele usa as nossas vidas para alcançar outras pessoas que ele quer trazer para o seu rebanho. Ele abençoa, ele comissiona a sua igreja a anunciar o evangelho que nós chamamos de a boa nova da salvação. A implicação mais clara de tudo isso é que nós seguimos ao Jesus que ressuscitou e não ao Jesus que ficou enterrado no túmulo. Tem um filme que fez um certo frisson na época que ele foi lançado, com Antônio Bandeiras, que se chama O Corpo. Então, lá em Jerusalém está cheio de arqueólogo perfurando para tudo quanto é lado, e esse filme se baseia numa dessas pesquisas e escavações arqueológicas no centro de Jerusalém. Então se acha um corpo, e esse corpo tem todas as características de Jesus Cristo crucificado, as marcas, os cravos nos pés, nas mãos, tudo indica que era Jesus. E até uma inscrição dizendo que o nome daquele cidadão lá era Jesus. E aí causa-se aquilo que o mundo sempre fica querendo causar. Então, achamos o corpo de Jesus. Tudo que o cristianismo fala a respeito de ressurreição é balela, é conversa fiada, está aí o corpo. Achou-se o corpo de Jesus, então ele não ressuscitou. E o filme trabalha em torno disso, e como que a igreja e as pessoas não cristãs enxergam isso, a igreja que tenta reexplicar a fé por outro caminho, e aqueles que negam a fé e se entregam à secularização, e a discussão vai crescendo, até que no final, depois de muitas mortes,
Sempre tem que ter morte num filme de Hollywood, senão não é filme de Hollywood. Depois de muitas mortes, descobrem que o corpo não era de Jesus Cristo, mas era de um Jesus, filho de um tal Davi. E aí o filme termina sem falar mais nada. Arrumou aquela confusão com a fé e deixou a confusão no ar, porque é isso que o mundo quer, deixar a confusão no ar. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. E eu sempre conto para os irmãos aqui a história de um adolescente que nós entrevistamos e perguntamos para ele: você crê na ressurreição de Jesus? Entrevistamos para a pública profissão de fé. E ele diz: eu creio, é por isso que eu quero ser membro comungante da igreja. Então um presbítero, deixa eu reformular a pergunta: você crê que Jesus bateu as botas, que ele morreu, ficou esticado, enrolaram ele num pano, enterraram ele lá naquele túmulo, e depois de 3 dias ele voltou a respirar, sentou, desenrolou o lençol, levantou e saiu andando? O adolescente disse: nisso eu não acredito não. Nisso não. Às vezes a gente ri porque um adolescente diz assim: mas está assim de intelectual famoso com PhD, não sei quantos, dizendo a mesma coisa. Quem gosta daquele filósofo lá, aquele careca, que eu sempre esqueço o nome dele, Pondé, né? Ele diz: mas eu queria crer, só que eu não dou conta. Ele fala abertamente, quando alguém cita um versículo bíblico nas palestras dele, ele faz lá várias considerações quebrantadoras, inclusive, bem emocionantes a respeito do Evangelho, e sempre termina dizendo: mas eu não consigo crer. Ele sabe, mas não consegue crer que Jesus tenha ressuscitado. Esse é o ponto. Se você não crê na ressurreição física de Jesus Cristo, você não é cristão. Você é outra coisa. Esse é o ponto de partida, porque é exatamente a ressurreição, não só a doutrina da ressurreição, mas a ressurreição que aconteceu na história, é que é o ponto fundamental e básico da fé cristã. Nós enfrentamos qualquer tipo de perseguição porque cremos na ressurreição e na promessa da ressurreição que está engatilhada nessa mesma ressurreição. Para nós, Ele é o nosso Senhor vivo e que nos chama a continuar seguindo pelo caminho até o fim. Em 19:30, uma das palavras da cruz, Jesus disse: está consumado. É uma palavra só no texto grego, que é até bonitinha, você pode escrever num quadro e colocar lá numa ostraca na sua parede, é tetelestai. Tetelestai é traduzido literalmente: está pronto, está feito, está consumado. Ou seja, na cruz Jesus disse que o que Ele veio fazer, Ele fez. Quando você lê a profecia de Isaías 53, versículo 10, 11, 12, diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque com Ele comprará para Deus, Ele conquistará para Deus várias pessoas. O preço da nossa salvação já estava pago e o Filho sepultado aguardava somente o cumprimento das profecias a respeito dele. Os discípulos passaram um final de semana sem Jesus e a cena do texto que lemos aconteceu ao raiar do dia do domingo, o domingo da Páscoa, que para nós cristãos é o domingo da ressurreição. E a proposição então é a seguinte: nessa exposição, é uma série que eu faço, não farei ela aqui, nós desejamos demonstrar 3 reações iniciais: a de Maria Madalena, a de Pedro e a de João, ao ver o túmulo vazio, sem a presença de Jesus ali. Então, o primeiro ensinamento do texto para nós é que a ressurreição, ela surpreendeu a morte. Maria Madalena foi ao túmulo para completar o sepultamento de Cristo, que havia sido feito às pressas na sexta-feira, a fim de que os judeus pudessem viver o seu sábado pascal sem maiores problemas cerimoniais. Os irmãos sabem que na contagem dos dias do judeu, o dia não começa às 6 horas da manhã.
O dia começa às 6 horas da tarde. É por isso, inclusive, que lá em Gênesis fala: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, até o 7º dia. No judaísmo, os dias começam às 6 da tarde, e não às 6 da manhã, como nós colocamos para nós aqui. Ela trazia aromas e bálsamos, ela trazia a expectativa tristonha do luto, da noite mal dormida, da perda, e o tempo ainda estava escuro. A Bíblia diz que era de madrugada. Ela e suas companheiras, Lucas 24 diz que ela não foi sozinha, levam um choque inesperado, porque ao chegar ao túmulo a pedra está revolvida, não tinha nenhum guarda vigiando a entrada, e haviam sido contratados pelo menos 4 para fazer isso. Lá dentro o túmulo estava vazio, e o relato do versículo 11 até o versículo 18 deixa-nos claro que a sua interpretação do túmulo vazio nada tinha a ver com o milagre da ressurreição, mas que se tratava de um arrombamento e de um roubo de cadáver. Para ela, o que tinha acontecido é que levaram o meu Senhor e eu não sei onde ele foi colocado. Versículo 13. O túmulo foi arrombado, o corpo foi retirado, e os próprios judeus haviam colocado guarda e mandado selar a pedra, porque eles sabiam que Jesus havia dito que iria ressuscitar ao 3º dia. Não era segredo. Jesus já havia dito isso publicamente nos seus sermões em Jerusalém, que o Filho do Homem seria morto, sepultado e ia ressuscitar ao 3º dia. Ele havia dito que o sinal de Jonas ia ser dado para as pessoas. E os fariseus e os sacerdotes captaram a mensagem: olha, vamos pôr guarda lá, porque aquele embusteiro disse que ia ressuscitar. E aí o próximo embuste vai ser pior que o primeiro. Então os guardas estavam lá por precaução. Só que eles sumiram. Quando a pedra foi revolvida, o anjo apareceu. Noutra narração nós vamos ver que o anjo estará lá sentado sobre a pedra, esperando alguém chegar para ele dar notícia. E aí tudo acontece conforme estava profetizado. O que aconteceu de fato é que Jesus não foi levado da sepultura, ele saiu. E nós cantamos um hino que provavelmente estará na nossa liturgia, nesses cultos que vamos fazer: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, venceu a morte e vivo está. Quantas vezes não é essa a nossa atitude ao vir para a igreja? Esperamos encontrar as coisas como sempre foram e nada de novo vai acontecer, porque sabemos que quem morreu está morto. A ressurreição de Cristo, ela questiona abertamente o nosso conceito existencialista de vida e de morte. Ele ressurgiu para nos salvar, e a sua obra de salvação vai muito além do simples retorno à vida. Ele vai restaurar a fé dos seus discípulos, ensinar-lhes que o sobrenatural governa todas as coisas e que a morte não pode reter a Cristo no túmulo. Ele havia dito no capítulo 12: eu posso entregar a minha vida e eu posso pegá-la outra vez. Ele já havia dito isso. Esse poder, só ele que tem. Quando nós assistimos às Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa na televisão, quem gravou o filme deu uma torcida no original do C.S. Lewis para ficar mais comestível para o público. Então Aslan conversa com Susana e Lúcia e elas perguntam: mas nós vimos você morrendo. E ele diz: olha, tem uma mágica profunda, mais profunda que a aurora do tempo, de que quando uma vítima inocente é morta em lugar de um culpado, a própria morte começa a andar para trás. Esse é o original do C.S. Lewis. No filme ficou assim: existe uma mágica antes da aurora do tempo, de que se uma vítima inocente morre no lugar de uma culpada, talvez a morte comece a andar para trás. Talvez.
Esse é o evangelho da Disney. Talvez. Porque é uma história para crianças. É uma fábula. É uma parábola. Mas no evangelho, nada é tratado como fábula, nem como parábola, é como verdade histórica que de fato aconteceu. Então, a ressurreição de Jesus questiona a morte. Não é talvez as coisas funcionem. Não. Deus determinou que seria assim e assim foi. Segundo, a ressurreição deixou um enigma inexplicável. Versículo 6 e versículo 7, se você ler novamente. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ninguém consegue explicar por que o autor bíblico achou importante relatar isso. Mas o túmulo vazio e os lençóis deixados ali, um de um jeito e o outro à parte, e a narrativa dá a entender que ele estava dobrado no texto original. Aqui o costume era enrolar a pessoa com um lençol e o rosto recebia um lençol a mais, um lenço a mais, que era chamado de sudárium. E aí quase todo mundo conhece a história do Santo Sudário de Turim, que disse que é o lençol original no qual o Senhor Jesus Cristo foi enrolado, e agora ele está lá em Turim, na Itália, e quem quiser vai lá visitar. Só que quando fizeram o teste do carbono 14 naquele lençol, ele não vai além do século 13, ou seja, 1200 depois de Cristo. O teste do carbono 14, ele só deixa de ser confiável acima de 5.000 anos. Então acharam um pedaço de madeira lá no Monte Ararat, petrificado, fizeram uma pesquisa nele, e ele dá mais ou menos a idade de 5.000 a 6.000 anos. Mais ou menos a data em que a Bíblia diz que a Arca de Noé passou por lá. E ficou por lá. Então, agora, datar osso de dinossauro não dá certo. Carbono 14 não funciona, ainda que a ciência sempre usa. Ele não é confiável acima de 5.000 anos. Então esse osso desse dinossauro, esse dente desse dinossauro tem 15 milhões de anos. É puro chute. Não tem nada científico nisso. Eles pegaram as estalagmites e as estalactites das cavernas, que ficam pingando, 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 e elas vão se formando, e eles calcularam, com base nas estalagmites e nas estalactites, que a vida na Terra tem milhões e bilhões de anos. Mas a relação, pelo menos para mim, não é tão clara assim, né? Porque há muita mudança no relevo de muitos lugares. Agora, voltando aqui para o que nos interessa, o túmulo vazio e os lençóis são um mistério da ressurreição e que a igreja sempre usou para atestar a ressurreição, que Jesus não saiu enrolado nos lençóis, ele os deixou lá como testemunha de que ele não estava mais lá, daquele jeito. Pedro correu mais do que João, chegou primeiro, ele viu a cena, observou o quadro, testemunhou um jeito estranho na disposição dos lençóis. Não é que o corpo de Jesus atravessou o tecido, como pensam alguns. Meu pai dizia, não, Jesus quando ressuscitou, ele desintegrou-se, atravessou as tramas do tecido, por isso que o corpo dele ficou impresso lá no sudário de Turim, meu pai acreditava naquilo, e depois ele se materializou lá na porta e foi embora. O texto não dá a entender isso. O texto dá que os lençóis estavam dispostos, o que dá a entender que houve uma certa organização. Não é como o seu filho deixa as cobertas de manhã lá, que sai da cama, e você fala, menino, arruma a sua cama, e do jeito que ele saiu, ficou, né? Às vezes semanas, aquela coberta do mesmo jeito, enrolada num canto,
e sem ser dobrado, sem nada. O texto dá a entender que Jesus fez uma certa organização naqueles lençóis, para ficar claro que houve uma movimentação ali. Se o corpo tivesse sido roubado, os lençóis teriam sido levados juntos. É mais ou menos essa a ideia. Mas é que o lenço que estava enrolando o rosto, ele foi dobrado e colocado de lado. Como alguém que se levanta de uma cama após o sono da noite, dobra as cobertas, colocando-as num cantinho da cama, pois não precisará deles até a hora de dormir outra vez. Então, aprenda com Jesus a dobrar suas cobertas quando sair da cama. É uma boa lição, viu, crianças? É possível que a referência no plural, no versículo 9, ainda não tinham, seja aplicada tanto a João como a Pedro, ou talvez seja uma referência a todos os discípulos que foram crendo à medida em que o Senhor Jesus e o testemunho das Escrituras lhes davam a entender o que realmente tinha acontecido naquela manhã. O fato é que o testemunho das Escrituras sobre a disposição dos lençóis tornou um dos mistérios da ressurreição, que por volta do século XII ou XIV vai alimentar a teoria do Santo Sudário de Turim. O túmulo vazio e a disposição dos lençóis são-nos um convite à reverência diante do mistério maravilhoso que foi e continua sendo a ressurreição de Jesus Cristo. Diante do mistério e do milagre, o que a Escritura manda a gente fazer é: tenha reverência, fique em silêncio, medite sobre isso. Então, a terceira questão relacionada aqui é que a ressurreição, ela tem por característica exatamente o que Deus quer que ela tenha por característica, que é despertar a fé. Ao ver o Senhor ressuscitado, a igreja se revigora na sua fé. Ela aprende a perseverar. Ela passa a ter uma fé mais robusta e não simplesmente uma fé que pode ser derrubada facilmente. Então o texto diz que João entrou depois de Pedro, embora tenha chegado primeiro e visto os lençóis. Ele fala então por ele mesmo ao dizer que entrou e viu e creu imediatamente. João é o primeiro a crer na ressurreição. Por que é João? Porque João fala de si mesmo no seu evangelho como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Aquela história de humildade, de não querer dizer o seu nome, então ele escolhe essa expressão. E constantemente ele fala: aquele a quem Jesus amava perguntou isso, reclinou sobre o seu colo lá na hora da ceia. E aqui diz então que ele viu e creu. Ele viu e depositou a sua fé na palavra que o Senhor Jesus havia dito. A ressurreição, ela despertou a fé, mas não uma fé sem direção. A fé que foi despertada foi a fé nas profecias do Antigo Testamento, que preanunciaram e preanunciavam aqueles acontecimentos e falavam da ressurreição do servo, Isaías 42 até 49, até 53, na verdade. A Escritura nos ensina que o modo correto de olhar para o túmulo vazio não é com tristeza, não é com a tristeza da morte no olhar, nem com a desconfiança de um roubo no coração, mas com o olhar da fé que crê nas Escrituras. O texto diz simplesmente que ele viu, e porque viu, creu. Simples assim. Essa é a palavra-chave do Evangelho de João, que aparece 90 vezes só no Evangelho de João. Ele creu, cremos, crerão, creiam. 90 vezes. Só no Evangelho de João, que tem 21 capítulos. E esse é o propósito do Evangelho, levar-nos a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele ter vida no seu nome. Olha, capítulo 20, versículo 30 e 31. Esse mesmo capítulo que nós estamos trabalhando, um pouco mais adiante,
Versículo 30. Esta é a conclusão de fato do Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, João chama os milagres de Jesus de sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora volta lá no capítulo 17, o versículo 3. No início da oração, chamada oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Vida eterna é você voltar a ter comunhão com Deus, como Adão tinha, e mais até do que Adão tinha lá no começo. Às vezes nós vemos a história de Adão e Eva antes do pecado e achamos que viver pelados num jardim muito bonito é o nosso futuro. Não é, aquilo lá era provisório. Adão não tinha vida eterna quando ele estava no jardim do Éden. Ele tinha uma vida humana perfeita. Se ele tivesse a vida eterna, ele não cairia no pecado. Então ele foi provado, ele tinha que passar por um teste. Se ele passasse pelo teste, ele teria vida eterna. Porque Deus não iria testá-lo para que ele continuasse tendo o que ele já tinha. Deus iria dar mais. Assim é também o corpo de Jesus na ressurreição. Jesus, ele passa a ter algumas coisas que, como Filho de Deus encarnado, ele não tinha. E aí ele começa a aparecer, e as pessoas têm dificuldade de reconhecê-lo. O seu corpo ele está equipado para a ressurreição. E a ressurreição de Cristo é chamada de as primícias da ressurreição, porque nós vamos ser equipados, como ele foi, para a vida eterna. Não é que Cristo não tinha vida eterna e agora ele ganhou. A ressurreição dele exemplifica, mostra, aponta de que tipo de vida Deus está falando quando ele diz que nos vai dar a vida eterna. É a vida da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele não voltou a ser o que ele era antes. Um homem perfeito, que fazia milagres, é claro, porque é divino, mas ele voltou à vida mais. Por isso que Apocalipse faz aquele jogo de o cordeiro que estava no trono cheio de sangue e o leão da tribo de Judá que vem julgar todas as coisas. Nós olhamos para Jesus e vemos o cordeiro que foi morto. Mas os seres angelicais, os anjos, os seres viventes de Apocalipse 4, quando eles olham para Jesus, eles não veem um cordeiro manchado de sangue, eles veem um leão poderosíssimo, o leão da tribo de Judá. Nós só vamos conhecer o leão depois de conhecer o cordeiro. Mas todos vão experimentar o julgamento do leão no dia em que ele vier para julgar todas as coisas. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, o texto diz que ele creu e que esse era o propósito do Evangelho, levar as pessoas a crer. O propósito da Igreja Presbiteriana de Vila Nova é levar as pessoas a crer no Senhor Jesus. Almoços que fazemos, acampamentos que realizamos, programação com as crianças, programação com os juniores, com os adolescentes, com a mocidade, tudo o que fazemos é para levar as pessoas a crer no Senhor Jesus. Se não estamos fazendo isso, estamos pregando a nós mesmos. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é aquele que nos salvou, o Senhor Jesus. Então as pessoas precisam conhecer a Cristo quando vêm para o nosso meio. Por isso, discussões como essa que a Mariana trouxe para nós aqui pela manhã são importantes, porque às vezes nós queremos fazer da igreja o nosso cantinho, que só entra quem a gente quer e deixa. E a igreja não é o nosso cantinho, nesse sentido. A igreja é o povo de Cristo.
que sempre terá o seu coração aberto para acolher as pessoas, aprender a lidar com elas do jeito que Jesus lida. É muito difícil lidar com algumas situações que a gente vê Jesus lidando no Evangelho. Como abraçar e colocar as mãos em leprosos? Como conversar abertamente com uma mulher de vida de prostituição? Como ir num banquete de um camarada que abertamente cobra juros inadequados, indevidos e rouba a nação, como era o caso de Mateus, o publicano? Como ter no grupo dos seus discípulos um camarada que antes de ser convertido a Cristo carregava uma adaga que se chamava sicar na cintura, e que ela tinha o único propósito de encontrar as costas de um soldado romano quando ele tivesse desapercebido. Os sicários, eles matavam soldados romanos sempre que eles tinham oportunidade, e Judas Tadeu era um desses, e veio ser discípulo de Jesus. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem é você agora, depois que conheceu Jesus? É essa mudança. E quem a fez e a está fazendo, que é o nosso Salvador. O crer não será uma mera atitude de acreditar, mas corresponde a um novo estilo de vida a partir disso. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo de João é despertar a fé nova no coração de quem ainda não creu e fortalecer a fé já presente no coração de quem já crê. Então, para quem já crê, a ressurreição, ela reaviva a fé que está desanimada. A ressurreição de Cristo desperta a fé. E tem uma quarta colocação. A ressurreição, então, diz o versículo 9, cumpre as Escrituras. E essa é a afirmação do ponto alto do parágrafo. Ele diz no versículo 9, deixa eu voltar lá que eu estou aberto em outro texto aqui. João 20, verso 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram então os discípulos outra vez para casa. Olha essa afirmação do versículo 9. Era necessário que ele ressuscitasse. A ressurreição de Jesus não era uma possibilidade, não era um talvez das crônicas de Nárnia à la Disney e à la Fox. Não é um talvez, era necessário. Tinha que acontecer. No cristianismo, nós vamos perceber que muitas das promessas de Deus, muitas das ações de Deus, muitas das provocações de Deus para com a nossa fé, elas são determinadas antes, e Deus diz, vai acontecer, prepare-se. Nós vivemos um cristianismo aqui no Brasil que acha que pode fazer Deus agir pela sua própria fé e pela sua própria força. Basta assistir as novelas da Record. Eu fico assistindo e assisto mesmo, sou réu, confesso. E é interessante ver os acréscimos. Eles saltam aos olhos. Então, essa semana, Jesus curou uma mulher. E aí, alguém diz, está vendo? Ela creu na palavra de Jesus. E Pedro remendou na palavra de Jesus e na sua própria fé. Bem universal do reino de Deus mesmo, aquilo lá. Não está no texto isso. Eles colocam abertamente para justificar as práticas deles, que não está na Bíblia. Não é a nossa fé que faz as coisas. Ah, mas o texto diz, a tua fé te salvou. O texto diz isso muitas vezes. E de fato, mas a fé ali não é colocado como a base, a motivação, o causador da salvação. A fé é colocada como o meio, o jeito pelo qual a salvação chegou ao seu coração. Como o cano que traz a água da caixa d'água até a torneira da sua pia para você lavar as vasilhas do almoço. O cano não é o produtor da água, embora a água brote do cano. O cano é só o meio de trazer a água de um lugar até aqui. Então a fé é o meio de trazer a promessa
a obra de Deus à nossa vida. É nossa fé, mas até ela mesma é Deus quem dá. E tem gente que fala que Deus não faz milagre se não tiver fé. Por causa lá do que aconteceu em Nazaré, que diz que Jesus fez poucos milagres porque a cidade não creu nele. É verdade. Mas e aqueles outros tantos milagres que Jesus fez sem que ninguém sequer cresce? Como, por exemplo, a cura daqueles 10 leprosos. Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer. Os outros não creram nele e foram curados do mesmo jeito. Então a fé não é a base, não é ela que provoca, não é ela que realiza a salvação. Ela é o meio pelo qual nós a recebemos. Ela é o meio pelo qual Deus age. E muitas vezes Deus age além e acima e apesar da fragilidade da nossa fé. Muitas vezes. E nós nos acostumamos com isso. Nós não queremos ser aquelas pessoas que são chamadas de sorveterianos porque têm uma fé fria. É maldade que fazem com a gente, mas às vezes não está errado não. Mas nós também não queremos ser aquelas pessoas que interpretam a Escritura errada para a gente pousar de o bom na parada. Porque, na verdade, tudo é Deus agindo a nosso favor e também através de nós. Então, em quarto lugar, a ressurreição, ela cumpre as Escrituras. Era necessário, tinha que acontecer. E se tinha que acontecer, não tem ninguém que pode impedir. É por isso que nós falamos que a graça é irresistível. Quando Deus resolve salvar, você pode brigar, você pode espernear, você pode xingar, inclusive, mas Deus vai mexer com o seu coração e te mudar. Ele fez isso com Paulo. Paulo testemunha 3 vezes a sua salvação no livro de Atos. No capítulo 9, que ela acontece. Depois, um pouco mais adiante, ele relata ela para os discípulos. E lá no capítulo 23, ele relata a sua conversão perante o Sinédrio. E é interessante que no relato do capítulo 23, ele acrescenta uma frase que nos 2 relatos anteriores não aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá no capítulo 23, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Durante muitos anos eu lia grilhões ali. Não sei o que tinha na minha cabeça, que eu só lia grilhões. É aguilhões. Aguilhão é aquela vara com a ponta de metal que o boiadeiro usa para chuchar no traseiro da vaca que não quer ir no caminho que ele está empurrando. Então a vaca fica lá empacada, ele vem, dá uma espetadinha no traseiro dela, não é um espeto muito fino, é só para ela sentir um beliscão, e aí ele encosta lá o aguilhão no traseiro dela e ela começa a trotar em direção ao rebanho. Se ela não fizer isso, ele vai de novo, aí começa a machucar. Né? O aguilhão da abelha, né? Não, mas é o do boiadeiro. Um pouquinho maior, viu? Então, se a gente não vai, Deus dá um empurrãozinho com um beliscão. De novo, até a gente ir. A graça é irresistível quando Deus resolve derramá-la sobre nós. E ela é tão maravilhosa que ela nos conquista e nos salva. Então João chega ao clímax do seu testemunho, no versículo 9, que eles não tinham compreendido a Escritura. A Escritura dizia que ele tinha que ressuscitar, mas não entrava na cabeça deles, assim como muitas vezes não entra na nossa. Todo mundo entende a predestinação, mas ela não entra na cabeça. É ou não é? Eu sei que é a predestinação, mas não entra na cabeça. Eu entendo, mas não compreendo, não é? E assim também a ressurreição, não é só a predestinação que carrega essa pecha. É mais fácil aceitar a predestinação do que a ressurreição. A ressurreição você já aceitou. Você está num bom caminho.
Predestinação é a próxima. Eu demorei quase 30 anos para entender a predestinação e ficar em paz com ela. E hoje fico tentando convencer os outros, que estão lá atrás, no mesmo caminho que eu caminhei, estudando a Escritura. Uma hora você chega lá, pode deixar, fica tranquilo. É só não desviar, tá bom? E caminhando um pouco mais, então o evento da ressurreição fez com que os pontos fossem ligados e o quebra-cabeça começasse a fazer sentido. Então era isso, então era isso, então era isso que estava acontecendo. Tudo o que Cristo fez e ensinou cumpria de fato a promessa do Antigo Testamento. A frase-chave do texto vem logo a seguir: era necessário ressuscitar ele dos mortos. Então, olha só o que é ensinado aqui. Primeiro, sem a ressurreição, a redenção não estaria completa. Se Cristo não ressuscitasse, Paulo vai interpretar em 1 Coríntios, nossa fé seria vã. Se Jesus não ressuscitasse, a morte teria derrotado a vida. Jesus havia dito antes que ele dá a sua vida e pode reavê-la. Capítulo 10, versículo 18. À luz dos eventos, somente o testemunho das Escrituras poderia fornecer-lhes a interpretação correta de tudo. Em João 5,39, Jesus afirmou que são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Portanto, era necessário. Segundo, o propósito era cumprir a obrigatoriedade do decreto divino. A vontade de Deus sempre é cumprida. Atos 4, 27 a 28. Sem saber e sem querer, aqueles homens que crucificaram a Cristo realizaram a vontade de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 4. Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vã, vazia de significado. Acabou a esperança. Para Paulo, negar a ressurreição de Jesus é negar a própria fé. 1 Coríntios 15, 19. E somos os mais infelizes de todos os homens, mas Cristo ressuscitou. Capítulo 15, verso 23 de 1 Coríntios. Aquele túmulo continua vazio. Nenhum arqueólogo jamais o encontrará. E aí eu já adiantei o que eu falaria aqui sobre o filme O Corpo. E o versículo 10, então, é a conclusão. Eles veem a ressurreição e voltam para casa encafifados com aquilo na cabeça. João já crendo. Pedro ainda não, mas mastigando. Então, quando você fica lá na sua casa mastigando as coisas, saiba que Pedro também fez isso algumas vezes. Então, você está no mesmo caminho que Pedro trilhou. Eles voltam para casa, levando no coração uma sensação de expectativa. Se a ressurreição aconteceu, de fato, como será daqui para frente? Nos versos seguintes, nós vemos vários encontros de Cristo com as suas ovelhas. Ele arrebanha o seu povo. Ele trata das suas feridas e dos seus traumas. Enche os seus corações de fé e de esperança. Renova-lhes o compromisso. Corrige as perspectivas falsas e os abençoa com a sua presença reconfortante. E com a promessa da sua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Não há nada nas Escrituras que nos leve a pensar que não fará desse modo conosco, pois mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Capítulo 20, versículo 29. Somos nós. Nós é que não vimos, nós é que cremos. Então há uma bem-aventurança relacionada à nossa fé, que não tivemos o privilégio de estar lá como eles tiveram. Quantos viram e não creram? Quantos? Inclusive religiosos bem formados, bem instruídos na Escritura. Paulo teve que cair do cavalo para entender que ele estava indo contra a Bíblia, que ele achava que estava obedecendo. Então vamos fazer algumas aplicações para nos prepararmos para a semana da ressurreição. Primeiro, a maneira correta de entender a ressurreição não é a mera pesquisa histórica, mas a interpretação das Escrituras. Se você quer entender e encontrar a vida, estude as Escrituras. Elas serão a lâmpada para os seus pés e certamente te levarão a Cristo.
não te levarão para outro lugar. Segundo, as promessas de Deus sempre se cumprirão. Jesus disse que voltará a segunda vez. Não se turbe o vosso coração, não fiquem entristecidos. Na casa do meu pai tem muitos apartamentos. A palavra que é traduzida lá por muitas moradas, não é uma cidade onde cada um vai morar na sua mansão particular, como tem aquela história da empregada, da mulher rica, que uma foi morar na mansão e a outra no barracãozinho no fundo do quintal. Não, a Bíblia fala de apartamentos, de cômodos, de quartos. Nós vamos morar na casa do Pai, não em várias casas, cada um num bairro mais distante do centro da cidade. Não vai ser assim não, gente. A gente vai morar na casa. E ele disse que ele preparou muitos lugares e que ele preparou especificamente para cada um de nós. Como vai ser exatamente, se a gente vai morar em família, não sei. Eu só sei que a gente vai estar lá. E vai ser na casa do Pai, com Ele, o tempo todo, hospedados eternamente com aquele que nós agora podemos chamar de Pai, por causa de Jesus Cristo. Então, quem anda pela fé pode andar com segurança, pois nada escapa ao controle soberano e gracioso de Deus. E eu tenho falado sempre aqui, o Antigo Testamento falou que Jesus viria a primeira vez. O Novo Testamento diz que ele vem a segunda vez. Se tudo o que foi dito dele da primeira vez se cumpriu, então tudo o que é dito dele agora na segunda vez também se cumprirá. Jesus diz para os discípulos em João 21, 22, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que promessa. Você verá. Você olhará para cima e verá Jesus chegando entre as nuvens. E melhor, você vai ser levantado até lá, vai encontrar com Ele lá e descerá junto com Ele para a eternidade. Terceiro, leve para casa a sua explicação, a sua expectativa da ação de Deus na sua vida e na vida da sua própria casa, do seu lar. Pois Deus te acompanha, Ele vai com você. Ele te encontrará, Ele falará ao seu coração, arrebanhando-a na sua igreja. Seja parte. Não se exclua, não se coloque à margem. Deus te chamou para dentro. Entre, a casa é sua. Ande com Jesus, Ele está vivo. Essa é a grande notícia do Evangelho. E essa é a grande esperança do cristianismo. E essa é a grande motivação para a gente não esmorecer no trabalho da pregação e da proclamação do Evangelho. Vamos orar?